no ramo dos negócios, muitas vezes existem algumas coisas nesse sentido. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, né? Nós precisamos analisar muita coisa, perceber que nem sempre essas coisas muito, muito imediatistas, aprenda inglês em um mês, algo que... 6 meses, já vi muito isso. 3 meses e tal, então é algo que... Depende, você vai aprender? Vai, mas vai aprender o quanto? Agora, tudo... Não garante se vai ficar fluente ou não, né? E o que faz a diferença no aprendizado do inglês, na verdade, é o tanto de aulas que você estuda, o tanto de horas. Se você consegue estudar, por exemplo, 2, 3 horas por dia, você vai terminar um curso na metade do tempo que você levaria se estudasse somente 2 horas por semana. Por isso, o que faz a grande diferença é essa, o tanto de horas que você estuda. Então, se você consegue ter uma carga horária grande aí por semana, você diminui o tanto de anos que você estudaria. Isso faz uma grande diferença. Interessante. E você tem alunos que falam outras línguas, além do português, do inglês? Eu tenho 2 alunas, essa da Bélgica, ela fala francês, e eu tenho uma aluna aqui de Juliana também, que ela fala espanhol. Legal. Que ela daqui é da Bolívia, né? Ela veio da Bolívia, e lá da Bélgica fala o francês. idioma deles lá. Então a Bélgica lá, a maioria é francês, eu não sei se a maioria, mas na região que ela tá, fala-se francês. Francês. E você acha que se não me engano, a pessoa sabendo outra língua fica mais fácil aprender o inglês ou não? Ajuda bastante, porque eu, por exemplo, tenho interesse de aprender italiano. Então, como eu já aprendi algumas formas, alguns caminhos de aprender, eu sei, na verdade, o que é necessário. Porque, às vezes, a pessoa, quando ela não sabe, por exemplo, um segundo idioma, ou um primeiro idioma, né? Um segundo idioma, porque o primeiro é o português, no nosso caso, ela não sabe por onde começar. Eu já sei por onde começar, entendeu? Existe, por exemplo, um estudo que te indica as palavras mais importantes de um idioma. Então, se você puder encontrar essas palavras e aprendê-las, né, de uma forma mais eficaz, você aprende mais rapidamente. O método que eu trabalho é esse. É um método onde você pega as palavras mais importantes do inglês e coloca elas em prática. Então, funciona, você monta como se fosse um quebra-cabeça. Você é um quebra-cabeça de palavras. E é assim que a gente trabalha. Essas alunas que falam um outro idioma, isso facilita, até porque tem muitas palavras do inglês no francês e vice-versa. A pronúncia é bem diferente, mas algumas palavras são bem iguais, assim, na escrita. Massa. Então, por exemplo, vou até pegar uma aqui, do inglês mesmo, hotel. É a mesma, né? Só pronúncia, né? Hotel. Mas a forma escrita é a mesma, né? Exatamente. É igual banana. Em inglês é banana. E as palavras mais... E uma curiosidade aqui, Rodrigo, é interessante. As palavras mais difíceis de se pronunciar no inglês, para os meus alunos, e para mim também, eram palavras parecidas com o português. Oxe. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado com a pronúncia do nosso idioma, que quando a gente vai ter que falar um banana, por exemplo, a gente não fala o hotel, né? Hotel. A gente fala de uma forma errada. Eu tenho muita dificuldade com o TH. Na verdade, o TH é uma das maiores dificuldades para se aprender no inglês. É como se fosse o nosso ão para eles. Eles têm dificuldade também para falar o ão. Por exemplo, coração, emoção, essa palavra nasal, essa pronúncia para eles é bem difícil. E o TH no inglês também é algo que... Porque vamos colocar assim... na mesa, né? A nossa língua é um músculo. Então, você passa um tempo aí, por exemplo, o maior tempo da sua vida fazendo movimentos para pronunciar no seu idioma, é lógico, é óbvio que quando você tentar pronunciar em outro idioma, onde a posição da língua vai ser em outro lugar, você vai ter uma certa dificuldade. Então, lógico que muitas vezes na sua cabeça você consegue, mas a língua ainda não está obedecendo. Justamente por quê? Porque assim como você faz musculação para poder praticar, né, a sua saúde física ali, para ficar mais forte,
também precisa se fazer um exercício para poder pronunciar a palavra corretamente. Eu tive palavra, por exemplo, que com 3 anos eu fui aprender a pronunciar. As palavras com RL também, tipo world, essas são bem difíceis também. Girl, né? Sabe quando eu quero pegar uma música Quando que eu tenho aconteceu o dificuldade de World Trade pronunciar? Center, né? Quando caiu aquelas torres gêmeas, Sim. os repórteres, eles não conseguiam dar a notícia, eles falavam World Trade Center, eu nem consigo Aqui no falar, Brasil, você fala. Por quê? Porque eles não estavam habituados a essa pronúncia do RL. Ah, entendi. O que você ia falar? Desculpa. Eu ia falar assim que quando eu quero aprender alguma música, por exemplo, que é uma pronúncia, tem muitas músicas aí que a pronúncia é até engraçado, né? Tem músicas que tem palavras lá conforme a velocidade da música, né? Tem essa questão também, e que eu consigo até pegar legal. E só que tem muitas palavras que eu leio lá, eu não consigo falar, mas como é que pronuncia isso? Eu vou lá eu sei que não é o correto, né? Mas eu vou lá no Google Translator lá e coloco a mulherzinha para falar como é que fala esse negócio. Mas já ajuda bastante. Ajuda muito, muito. É que nem uma música eu tava tentando pegar uma música da Jessie J um tempo atrás, e ela falava, ela emendava as palavras, eu acho que umas 2, 3 palavras e ficava emendada, e eu não conseguia identificar. Eu falei, mas de onde que tá essa letra aqui? Aí eu coloquei ela no Google Translator, né? Isso é muito comum. Seems like everybody got a prize. Seems like... Aí... seems like... Aí, seems, né? É que ela emendava, né? E eu não conseguia... eu não conseguia, mas aí por fim, ouvindo várias e várias vezes, né? Treinando o ouvido, aí eu consegui mais ou menos pronunciar. Mas inclusive nessa música tem muitas palavras, né? Que eu tenho muita dificuldade ainda de pronunciar. A música, Rodrigo, ela ajuda muito para você aprender inglês. No meu ponto de vista, a música é importante pela questão seguinte, a questão da pronúncia. Quanto mais você ouvir o idioma, mais você se adapta àquela pronúncia. E principalmente se você tentar cantar junto, né? Today is gonna be the day they're gonna throw it back to you, né? Tipo, de tanto você falar aquilo, por mais que muitas vezes você não saiba o que você está falando, mas o seu cérebro vai se adaptando, ele vai reconhecendo aquele som e aquilo vai se tornando algo mais palpável, algo mais familiar para você, exatamente. E existe até um estudo de alguns poliglotas, né? Tem uma russa que, se não me engano, ela fala 10 idiomas, e ela disse que qual que é o método que ela usa hoje, né? Claro, a gente não tem uma coisa é ser poliglota, que eu acho que essas pessoas são diferenciadas, isso é a opinião minha. Quando a pessoa vem e fala assim, eu aprendi sozinho, eu vou sempre conversar. Eu, na verdade, para ser bem sincero contigo, até hoje eu acho que não encontrei ninguém que verdadeiramente falou, eu aprendi sozinho, que verdadeiramente falava. Às vezes a pessoa acha que fala, mas não fala. Tem muito disso, sabe? Acha que é poliglota e não é. Não, tô dizendo no caso do inglês. Agora, tá. Poliglota, não sei, no inglês. Pessoas que aprenderam inglês sozinhas. Mas, enfim, o que ela fazia? Ela pegava Friends e ela assistia Friends, né, em alemão, por exemplo. E ela falou que a partir dos 4 meses assistindo ali aquele Friends em alemão, ela começou a entender algumas palavras. Então, o cérebro, de tanto você repetir alguma coisa, ele vai se adaptando. Ele vai encontrando algumas soluções e ligando algumas, né, tendo algumas conexões, ligando algumas coisas para que você possa aprender. Então, a questão da música, ela ajuda muito na pronúncia e ajuda muito no sentido de, por exemplo, às vezes isso acontecia muito comigo no passado. Eu esqueci uma palavra, mas eu lembrava que tinha uma música que tinha aquela palavra. Aí lembrava da música, eu lembrava da música e chegava e pensava a palavra. Então, são estratégias que a gente usa no cérebro para poder compensar algumas coisas. Por exemplo, terça e quinta em inglês, né? Terça é Tuesday e quinta é Thursday. Então, os alunos brasileiros geralmente apanham muito no Tuesday e Thursday, que tem o TH, hein? Como que eu aprendi? Terça, em português, tem R, em inglês não tem, Tuesday. Mais rápido, mais seco. Em inglês, em português, quinta, não tem R, em inglês tem, Thursday. Então, essas coisinhas que vão nos dando algumas sacadas. Mas isso você só vai pegando com o tempo, é só com o tempo que você vai... Por isso que é importante ter um professor, né? É interessante fazer um curso online,
com aplicativo, eu sou a favor, com certeza. Eu acho que toda ferramenta que você usa para poder aprender um idioma, ela é eficiente, ela é eficaz e é importante. Mas eu acho que jamais essa questão do professor, dessas dicas, jamais a máquina vai substituir essa facilidade que o professor vai dar para você de entregar algumas coisas mastigadas. Tipo, eu já passei por esse caminho. Não vai por essa pinguela que passa por essa ponte que você vai conseguir chegar melhor e vai conseguir chegar mais rápido. Você entendeu? Legal. Então, o professor, como atravessador, ele consegue trabalhar dessa forma, fazendo com que você... É como se eu me sinto como se eu estivesse no topo do Everest, digamos assim, e aí cada aluno meu, eu tenho que descer lá no pé do monte e pegar ele pela mão e levar ele até lá em cima. É essa analogia que muitas vezes eu tenho. E é bem interessante. E você acaba aprendendo também nessa jornada? Com certeza. A melhor forma de se aprender qualquer coisa, né, é você ensinando. A melhor forma, se você quiser pegar alguma coisa, tudo que você ensina, você verdadeiramente aprende, né? Aprende junto. E para mim foi muito importante a questão de ser professor, porque quando eu comecei a dar aulas, eu percebi que antes de eu dar as aulas, eu tinha as minhas próprias dúvidas. Uhum. E que já era alguma coisa interessante. Só que daí eu comecei a aprender muito mais. Por quê? Porque daí não eram só as minhas dúvidas, eram as minhas dúvidas e de mais 14, 15, que era o tanto de pessoas que tinha na minha turma, na época, que faziam perguntas para mim. Então eram 15 pessoas ali te fazendo perguntas sobre dúvidas que depois você se perguntaria, caramba, eu nunca teria pensado dessa forma. Eu nunca teria tido esse insight, né? De fazer uma pergunta dessa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, quando você trabalha dando aulas, você tem essa oportunidade. E hoje tem aberto muito ainda essa questão, porque como eu estou trabalhando com alunos dos Estados Unidos, então, existem algumas coisas que eles estão falando para mim, por exemplo, que eu tenho aprendido. Eu, por exemplo, não sabia, não sei se você sabe disso, mas lá nos Estados Unidos, os brasileiros estão inventando um novo idioma. Por que você? Mas como assim? Como alguns brasileiros não conseguem falar o inglês, eles estão pegando... Você sabe o que é? Eu vou parquear meu carro? Vou parquear? Aham. Meu carro? Aham. Não. Então, eles pegaram o verbo parking, que é o verbo estacionar, e colocaram no português. Brasileiro o negócio. Vou parquear meu carro. Vou pronto. parquear, tô parqueando. Você entendeu? Então, existem várias palavras que eles estão usando lá, que na verdade eu tenho visto aqui, tenho aprendido aqui. Claro que é uma coisa assim que não tem nada a ver com inglês, no sentido, algo que eu não vou ensinar para os meus alunos, no sentido de... mas é algo que, por exemplo, eu já posso, alguma pessoa está indo para os Estados Unidos, eu falo, cara, você fica esperto que lá eles estão inventando um novo idioma, né? Tipo, eles estão... nossa, nosso chão está frisado, né? Eles usam a palavra frisado. Frisado. O que é freeze é gelo? Freezing, congelante, Congelante, né? Freezing,